Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel, estamos de volta. Hoje é sábado, mais um final de semana, estamos de volta aqui. Ficamos um tempinho sem estar gravando devido ao excesso de trabalho, mas hoje estamos de volta e vamos concluir a carta que Paulo escreveu aos Romanos, hoje no capítulo 16, e eu vou ler os 3 últimos versículos da carta que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém. Muito bem, essa aqui é a última frase de Paulo escrita aos Romanos. Ele encerra a carta de Romanos com esta mensagem e nós queremos passar aqui e aprender 5 verdades aqui desse texto que é importante para a nossa vida. E a primeira trata da soberania de Deus, né? Mais uma vez, a gente sempre vai enfatizar essa questão da soberania de Deus. A nossa salvação, ela é mantida, né? Ela é mantida por Deus, né? É Deus quem nos salva, é Deus quem iluminou a nossa mente, é Deus quem nos resgatou e é Deus quem nos sustenta. Então, a certeza de que eu vou me manter firme na fé não está embasada na minha capacidade, mas está sim nesse ato soberano de Deus, né? Deus está me guardando. Um segundo ponto que nós podemos entender aqui é a revelação do Evangelho. O Evangelho, ele vem sendo, no Antigo Testamento, ele estava oculto, né? Nós vemos várias manifestações do Evangelho no Antigo Testamento, porque nós temos o Novo Testamento, então podemos ver isso aí. Mas o povo do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham uma noção clara desse Evangelho. Mas hoje no Novo Testamento nós temos uma revelação clara, e nós sabemos que o Evangelho é Jesus Cristo, que o Evangelho é Jesus morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados, né? Nós vemos aqui essa história da revelação, ela culminou lá na cruz, ou seja, desde o Gênesis, aos pouquinhos, Deus vem revelando o seu plano, e esse plano, ele aconteceu, ele finalizou na cruz. Desde a cruz, o Evangelho agora, ele é passível de conhecimento a todos. Isso nos leva a um terceiro ponto, que a Escritura é suficiente. As Escrituras é suficiente. Toda a verdade que eu preciso saber para ser salvo, eu vou encontrar nas Escrituras Sagradas, tanto nos escritos do Antigo Testamento, como nos escritos do Novo Testamento. Nenhuma religião pode conduzir o homem a Deus. Nenhuma obra pode conduzir o homem a Deus. Ou seja, se eu quero conhecer a salvação, eu preciso estudar as Escrituras. É as Escrituras Sagradas e não a revelação de homens particulares que me garantem a certeza da salvação. Então, eu convido você a estudar as Escrituras, a ouvir pessoas que expõem as Escrituras e, mais importante, frequente uma igreja em que o seu pastor, o professor de escola dominical, as pessoas têm um compromisso com as Escrituras. Se isso não acontecer, você será um crente doente e fadado ao fracasso. Em quarto ponto, nós vemos, uma vez que eu ouço o ensino das Escrituras, como ela deve ser ensinada, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ao ouvir esse ensino, a minha fé vai ser fortalecida e eu vou começar a obedecer a Deus pela fé. Isso significa que nem sempre eu vou ter razões humanas, eu nem sempre vou ter motivações humanas para obedecer a Deus. Mas a minha fé, a certeza de que Deus é soberano,
A confiança de que Ele está no controle de tudo me garante continuar servindo a Ele. Isso chama-se fé por obediência. E por último, nós temos nesse texto aqui a expressão glória somente a Deus. Os crentes puritanos do século XVI, XVII e XVIII tinham um lema, toda a glória a Deus, ou somente a Deus a glória. Isso significa que a partir desse momento, ao encerrar essa carta, o que Paulo está orientando a igreja de Roma, aos irmãos de Roma tudo que vocês fizerem, seja um motivo de dar glória a Deus, seja cantando, seja trabalhando ou pregando. Meu amigo, meu irmão, adore a Deus, sirva a Deus, tudo que você fizer seja para a glória de Deus. E assim nós encerramos a carta de Paulo aos Romanos e voltaremos na carta de Paulo aos Coríntios. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana a todos.